Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 8 do Explosão de Vendas. Isso mesmo, mais uma aula incrível para potencializar os seus resultados. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês amam e vocês me pedem muito: como contornar objeções. E eu trouxe esse tema para você baseado em toda a minha experiência em mais de 16 anos de vendas. E eu quero falar para vocês que quando eu aprendi a fazer uma leitura do meu cliente, quando eu aprendi a fazer uma boa apresentação, quando eu desenvolvi habilidades para ter um relacionamento com a minha cliente, eu comecei a ter mais clientes entrando do que clientes saindo, ou seja, a minha retenção ela foi muito maior. E isso me fez também economizar tempo no contorno de objeções. Mas mesmo assim, eu quero dar para você algumas dicas para você contornar a objeção do seu cliente de uma maneira muito gentil, muito suave, para que não pareça aquela vendedora, aquele vendedor que está forçando a barra para finalizar uma venda. Então, eu tive aí muitos processos, aprendi muitas coisas, errei muitas vezes, mas nesse caminho eu consegui encontrar um eixo, que é o que eu quero falar para você hoje, nessa aula número 8 do Explosão de Vendas. Eu de todo o meu coração quero realmente saber se você está aproveitando tudo que está aqui. Gente, eu já entreguei muito conteúdo até aqui e eu espero realmente que você esteja colocando em prática, porque se você não colocar em prática, de nada vai valer. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa aula de hoje, a cada aula, anote tudo, coloque os pontos que você precisa melhorar e vai para a ação. Sem ação, você não vai chegar do outro lado. Então, vamos lá. A primeira coisa sobre contornar a objeção. Para que eu possa fazer um bom contorno de objeção, a primeira coisa que eu preciso ter é a confiança em mim. Quando eu não confio no produto que eu estou vendendo e quando eu não compraria o produto, eu já chego para apresentar esse produto com muita insegurança e de uma forma muito nítida. O teu cliente, ele observa se você está confiando naquilo que você está falando ou não. É subconsciente. Às vezes você pode estar até parecendo que está ali super confiante, olhando no olho, falando em alto e bom tom sobre o seu produto, sobre a sua apresentação, mostrando esse feeling, esse rapport com o seu cliente, mas às vezes você não está acreditando no seu produto. Então entenda, se você não acreditar no produto, acreditar na empresa e acreditar em você, não tem como você ter resultado. Então entenda, precisa quebrar a crença limitante de acreditar, de não acreditar em você. Muitas vezes você sai de casa para apresentar o seu produto e a tua mente está justamente falando assim: olha, não vai dar certo, nossa, e se ele falar não, e se ela falar não, e se. Isso afasta o teu resultado. Então sempre, todos os dias que você for sair de casa, mentalidade positiva. Já saia de casa agradecendo o sucesso do seu dia, o sucesso do seu cliente, a situação financeira positiva do seu cliente. Começa sempre a gerar essa energia positiva onde você pisar. E aí, quando eu consigo ter um bom contorno de objeção, quando eu acredito em mim, você precisa estar confiante. Entenda que a oportunidade que você está levando, entenda que o produto que você está oferecendo, independente se você está numa loja, se você está num consultório médico, independente de onde que está sendo esse atendimento, você precisa entender que esse produto ele vai solucionar a vida do teu cliente. Você precisa acreditar nesse produto, acreditar de forma que você olhe para o seu produto e você tenha certeza que você não está ali fazendo um favor para o seu cliente. Muitas pessoas que vão trabalhar com vendas têm essa dificuldade e querem pedir: pelo amor de Deus, olha para o meu produto, pelo amor de Deus, compre o meu produto, pelo amor de Deus, meu produto é maravilhoso. Enquanto você não se impor diante do seu negócio, não criar essa imagem, essa postura, esse posicionamento diferente, o teu negócio sempre vai estar sendo uma pechincha no preço, os clientes sempre vão estar desvalorizando e sempre vão estar valorizando aquela pessoa que talvez tenha o mesmo produto que você, mas tem um posicionamento diferente. Então sempre se lembre disso. Quando eu comecei a apresentar o meu produto de uma forma, gerar uma certa escassez, colocar ali o meu produto de forma autêntica, de forma natural, porém mostrando como eu usava o produto, mostrando essa confiança, criando todo o storytelling do produto, eu consegui ter um resultado melhor. Então, entenda, o cliente só não compra por dois motivos. O primeiro motivo é se ele realmente não precisa do produto, ele está sem condição financeira por parte dele. E a outra parte pelo qual ele não compra é pela tua apresentação. Então, uma das duas coisas faz com que o cliente não compre o produto, ou por alguma situação que ele está passando, ou pela forma que você apresentou. Quando a gente vai para essa forma que você apresentou, você tem que tomar muito cuidado se você não está dando informações demais. A gente vai falar aqui numa outra aula sobre os canais de comunicação e isso é muito importante para que você tenha um resultado
resultado no seu negócio. Você precisa entender, quando eu falo demais sobre um benefício, você está tirando do cliente, às vezes, a chance de falar sim, eu quero comprar. Eu já vi pessoas apresentando a venda de um produto, o cliente já tinha tomado a decisão de compra e a pessoa continuou tanto, enfatizando os benefícios do produto, falando tanto do produto, que chegou no momento que a pessoa falou, olha, eu vou pensar um pouco mais. Eu já acompanhei pessoas que cometeram esse erro. Então, é muito importante você não falar demais. Aprenda que quando você vai estar diante do cliente, aprenda a observar se ele está em conexão com aquilo que você está falando, se ele não está batendo o pé com pressa para ir embora, se ele não está olhando no relógio o tempo todo com vontade de ir para outra reunião que ele tem agendado, se ele não está, de alguma forma, desconectado com aquilo que você está falando, porque às vezes você está perdendo tanto tempo e a pessoa não está nem percebendo aquilo que você está falando. Então, esteja focado em ouvir do que falar. Então, essa dica eu quero começar falando para você. Quando você faz uma apresentação de forma completa, quando você faz o seu posicionamento, quando você faz todas essas aulas anteriores que nós passamos aqui, dificilmente você vai ter que contornar uma objeção. Muito natural a venda ou a não venda. É muito natural porque você já fez o trabalho de uma forma completa. As pessoas acham que vender produto é simplesmente ter o produto e oferecer. Não. Venda é uma habilidade que você pode desenvolver. Por isso que você está aqui no Explosão de Vendas. E aí, o que eu tenho que entender? Qual é uma estrutura para contorno de objeção? Você fez toda a apresentação, a sua apresentação, a apresentação da sua empresa, a apresentação do seu negócio. Você já se posicionou ali como uma pessoa que realmente está preocupada com a dor do cliente, não simplesmente com a sua venda. E aí, quando você chega na reta final, que é o fechamento, a gente vai ter uma aula aqui só sobre fechamento. Você, quando chega nessa parte final do fechamento, você tem que aprender a ouvir o que o teu cliente está falando, tá? Então, quando você finalizou sua apresentação, agora é a hora de você ouvir quais são as dúvidas do seu cliente, o que realmente interessa para ele saber. Esteja agora você baixa e você escuta. Então, uma técnica que eu fiz muito e que dava muito certo, tá? Quando eu estava apresentando, eu estava de pé. Às vezes o cliente estava até sentado, mas eu estava de pé. Quando chegava no final da minha apresentação, eu sentava à mesma altura do olhar da cliente e às vezes eu até declinava um pouquinho assim na cadeira para que a cliente fique acima, para que ela entenda que agora a vez está com ela, a voz está com ela e a ação está com ela. E aí, a partir desse momento, eu estou mostrando para ela que agora a decisão é dela, ela que manda. São técnicas corporais que ajudam você também a ter um melhor desenvolvimento. Nesse momento, é muito importante você aprender a ouvir. Então, faça perguntas. E as perguntas, elas têm que ser perguntas inteligentes. Não pode ser qualquer tipo de pergunta. Você tem que fazer as perguntas corretas e esperar que a cliente que a cliente responda. A partir desse momento, você vai ouvir qual é a verdadeira necessidade dela. Às vezes, você saiu de casa para vender um produto X, porque você tem mais ele no seu estoque, mas a cliente está precisando do Y. Então, você tem que ter esse jogo de cintura para imediatamente mudar o foco da tua apresentação, para que não tenha aquele contorno de objeção tão profundo no final. Chegou um tempo da minha carreira que eu já estava tão bem posicionada, tão bem colocada como autoridade construída, que as pessoas que vinham até mim, já não era mais eu que estava buscando as pessoas que me buscavam. Então vai chegar esse momento que você vai ter esse momento, mas mesmo assim é importante você seguir esses passos. Então, primeira coisa, na hora do fechamento, escute, pergunte para sua cliente de tudo que você viu, o que mais você gostou. Então, quando você fala isso, você está abrindo um looping, um leque na cabeça da cliente para ela pontuar o que ela mais gostou e não simplesmente você gostou do que você viu. Quando eu faço a pergunta assim, ela vai dar uma resposta sim ou não. Agora, quando eu pergunto, cliente, o que você mais gostou de tudo que você viu hoje? Ela vai falar, olha, eu gostei desse produto, eu gostei dessa cor, eu gostei dessa explicação, eu gostei disso. E aí, em cima disso que você desenvolve o teu fechamento, tá? Então, segunda coisa, eu tenho que criar uma relação. Sempre, quando a cliente me coloca alguma objeção de forma imediata, eu tenho que criar uma relação com ela. Isso chama rapport. Ou seja, a cliente falou, olha, eu amei, mas eu não tenho tempo
tempo de usar essa roupa incrível. Vamos falar de roupa. Ah, essa roupa é incrível, mas eu não tenho tempo para estar colocando essa roupa porque eu tenho 2 filhos pequenos. Imediatamente eu não vou focar no que ela disse, não tenho tempo. Eu vou criar um rapport. Imediatamente eu vou falar para ela, nossa, que coincidência, eu também tenho 2 filhos pequenos. O mais velho tem 15 e o mais novo tem 6. E o seu? Qual é a idade dos seus filhos? Eu vou criar um relacionamento. Quanto mais relacionada a cliente estiver comigo, mais fácil vai ser o fechamento. Então entenda sempre isso. Eu nunca vou focar no problema. Eu vou focar sempre no positivo que a cliente falou, que isso vai me trazer um resultado melhor. Vai ficar mais leve a conversa, tá? E aí eu vou falar sobre isso, eu vou contornar e eu vou falar para ela, olha, eu entendo como você se sente. Você sabia que muitas vezes eu pensei isso também? E aí, quando chegou um certo dia, um aniversário de uma criança, um aniversário de um amiguinho, eu precisava de uma roupa, o shopping estava fechado porque era um domingo, eu tinha a roupa ideal para usar naquele momento. Vocês estão entendendo? Então, o que eu fiz aqui? Tô dando um exemplo para você que é lojista, que trabalha com roupa. O que eu fiz aqui? Imediatamente eu peguei o problema que ela me pontuou, que é, nossa, eu não sei onde eu vou usar isso, é maravilhoso, mas eu não sei se combina comigo, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu não vou focar em dissolver imediatamente a objeção. Primeiro eu faço uma volta, eu vou falar para ela, eu vou criar um rapport. Quando eu crio um rapport, quando eu falo para ela, quando eu me assemelho a ela, eu estou gerando confiança nela. E a cliente, ela vai entender que o produto que eu estou oferecendo para ela não é um produto simplesmente para fazer uma venda, é um produto que vai sanar uma necessidade dela em algum momento, entendeu? Então, o que eu tenho que ter na minha cabeça? Sempre eu tenho que buscar a solução em todas as fases da minha vida. Então, sempre, o passo a passo é, número 1, ouvir, tá? Ouvir. Sempre ouça opinião, ouça o desejo, ouça a dor, pergunte. Número 2, cria relação. O que é criar a relação? É justamente isso, é se colocar no lugar dela, é entender, é aprofundar, é entender qual é verdadeiramente o objetivo dela. Número 3, essa frase você anota, porque é uma frase que você vai usar muito. Eu entendo como você se sente. Quando você fala isso para sua cliente, você está simplesmente olhando para ela e falando assim, olha, eu me coloco no seu lugar. Eu sei exatamente como você se sente. Eu sei exatamente como você está pensando. Eu entendo você. E muitas pessoas passam uma vida inteira sem ter alguém que entende ela. Sem ter alguém que olha para ela e fala assim, nossa, não há ninguém que me entende, ou que pelo menos perceba que me entende. Entende o que eu estou falando para vocês? Então, quando você olha para tua cliente, olha no olho dela, você respira fundo e você fala, eu entendo como você se sente. A cliente vai falar assim, nossa, ela me escutou e ela está preocupada comigo. Depois desse momento que eu falo, eu entendo como você se sente, o ideal é que você conte uma história, tá? Então, eu entendo como você se sente. Eu também tenho 2 filhos, um de 15 e um de 6. E aí você conta uma história que se assemelha à história dela. Se você tem uma história que você pode compartilhar da sua vida, que se assemelha à história da sua cliente, ok. Se você não tem, você não vai inventar nenhuma, tá? Pelo amor de Deus. Mas você pode contar a história de alguma amiga, a história de alguma pessoa, porque as pessoas são movidas por histórias, as pessoas são movidas por testemunhos. Então, sempre tenha algumas histórias com você, para que você possa mostrar histórias de sucesso, Instagram de pessoa que às vezes passou por uma trajetória que você pode usar como exemplo também, tá bom? E aí, número 4, anota essa frase também. Você vai colocar assim, ó, se eu pudesse, aí você vai colocar XXX. Por quê? Dependendo da objeção, esse X você muda, tá? Então, se eu pudesse ajudar a organizar o seu tempo, te mostrar como isso pode funcionar para você dentro do tempo que você tem, você prosseguiria comigo? Então, sempre eu vou falar para a pessoa, vamos lá, se a objeção da pessoa foi tempo, eu não tenho tempo. Ok, eu entendo como você se sente. Você sabe que eu também cresci, desenvolvi trabalhando, tendo filhos pequenos, e eu sei que não foi fácil. Mas espera aí, se eu puder te ajudar de alguma forma a organizar a sua agenda, organizar o seu tempo, te mostrar como isso pode funcionar dentro do tempo que você tem, você estaria disposta a dar o próximo passo comigo? Se eu puder, aí você vende cosmético, a pessoa vai falar assim, olha, eu não tenho tempo de passar creme. Você vai falar, olha, se eu pudesse te mostrar como fazer isso de forma rápida e focada e encaixar isso dentro da tua agenda, você estaria disposta a dar o próximo passo comigo? Eu não tô falando para ela, compra, olha, o produto vai
vai ser incrível, você não tem noção, você não vai se arrepender, será incrível, vai ter uma melhora incrível no seu rosto. Eu não vou falar nada disso. Eu tenho que sempre ir no foco de trazer uma solução para a vida dessa cliente, o foco de trazer para ela uma nova história. Então, eu espero que essa aula de objeção ela tenha feito para você um grande impacto, porque esses quatro pontos que eu coloquei aqui vai te ajudar a dissolver qualquer objeção que passar no seu caminho. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu não tenho dinheiro, eu tenho um marido que não me apoia. Qualquer objeção que a pessoa colocar, você vai falar: se eu pudesse te ajudar de alguma forma a organizar isso, te dar alguma dica, você estaria disposto ou disposta a dar um próximo passo comigo? E aí, fechou. A gente parte para a parte onde você vai fechar a sua venda. Eu espero você na próxima aula.